Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma tarde de sexta-feira, a nossa reunião na nossa Casa do Caminho. Antes nós vamos fazer a nossa leitura para início da nossa reunião. E a nossa leitura de hoje é a lição 56, Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração, disse Jesus através de João. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agitava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele, Jesus. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando o ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o atendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procureis assim fugir à luta que te afere o valor. Aceite os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos, e não apenas para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra o Mestre que ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio. Advertiu-nos sensatamente: não se turbe o coração. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, os nossos estudos e trabalhos na nossa Casa do Caminho, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, atendendo o seu chamado, passando pelas nossas dificuldades, escalando dificuldades no caminho, caminhos estreitos, para até aqui chegar. E que o Senhor possa, Mestre Jesus, abençoar essa casa, proteger e amparar, e a todos que aqui adentram, e os que também não têm coragem de ultrapassar aquele portão, para ser acolhido pela tua luz, Mestre Jesus. E a ti te agradecemos
por esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome. E te pedindo também, Mestre Jesus, que ampare e ilumine a nossa irmã Neide Estrela, que vai nos trazer o estudo do livro Fonte Viva. Qual capítulo? Do livro Fonte Viva, Entre o Berço e o Túmulo. E a nossa Sandra Saldanha, que vai nos trazer o Evangelho desta tarde. Que a espiritualidade inteira, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, mas acima de tudo e sempre, Deus, nosso Pai, possa estar no leme desse estudo e desta reunião. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, de acolhimento, não é? E que a gente possa aproveitar a tarde de hoje com pensamentos bons, vibrando bastante, né? Em amor, em paz, em alegria, em coragem, porque o mundo está precisando, não é? Então vamos colaborar com a obra de Deus, de Jesus, de sermos co-criadores, de sermos trabalhadores úteis. Ah, mas eu não tenho condição de ser trabalhador. Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisinha para dar, não é? Às vezes pensa que é uma coisinha, é algo enorme, né? Então vamos aproveitar a tarde de hoje, porque a gente vem estudando o Evangelho, capítulo 5. E quem vem todas as sextas-feiras observa que a gente fala, parece um mantra. Capítulo 5 é um capítulo grande, não é, do Evangelho, é um capítulo que tem um ensinamento, todos têm ali, todos os capítulos são riquíssimos, mas esse capítulo tem como título Bem-aventurados os aflitos. Aflitos somos todos, não é? A humanidade toda. Então, só que o item a ser estudado hoje são os tormentos voluntários. Então, na palestra passada, a Juliana, foi ela que deu a palestra. Então, parece até coincidência. A gente vem vindo à Casa do Caminho e acontece alguma coisa relacionada, isso não é comum, tá, gente? Alguma coisa relacionada com o tema que você vai expor aqui para vocês. E hoje não foi diferente comigo. Tormentos voluntários. Mensagem trazida por Fenelon. Deixa eu primeiro falar sobre Fenelon, depois eu engato aí nos tormentos voluntários. Então, é uma mensagem trazida por Fenelon em 1860 em Lyon. Então, eu achei interessante, como eu sempre falo para vocês, trazer um pouquinho desse espírito que foi um colaborador da codificação. Ajudou muito Kardec. Tá? Vocês estão me ouvindo bem ou precisa de microfone? Então tá. Tá tudo certo então. Então vamos falar um pouquinho sobre Fenelon. Então o livro Espíritos do Senhor vem falando de vários espíritos que participaram da codificação e que estão presentes ali trazendo mensagem no Evangelho. Santo Agostinho, Fenelon, São Luís, Erasto, Sanson, Lamennais, Lázaro, Lacordaire, François-Nicolas Madeleine, Jean-Marie Baptiste Vianney, Bernardin de Saint-Pierre, por aí vai. Então são vários. Então ele traz, né, compilado por três moças, um breve apanhado da vida de Fenelon, é o que a gente quer hoje. Então ele começa assim. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de François de Salignac de Lamotte, mais conhecido como Duque de Fenelon. Nasceu em 1651 e desencarnou em 1715. Após o seu desencarne, ele se tornou um dos grandes
Minha boca está assim. Colaboradores da codificação da doutrina espírita. De família nobre, durante a infância aprendeu latim e o grego, o que possibilitou o contrato com obras-primas da literatura clássica. Mais tarde ingressou na universidade, estudou filosofia, teologia e, em 1675, foi ordenado no seminário de Saint-Sulpice e, nos anos seguintes, dedicou-se às funções eclesiásticas. Participou lecionando aulas de catecismo e explicava os textos evangélicos à população todos os domingos. Então, por aí a gente já vê a personalidade, não é, desse espírito. Dessa forma, percebemos que Fénelon, assim como um número significativo de espíritos que auxiliaram Kardec na codificação, quando encarnado, trabalhou pelo Cristo através do catolicismo romano. Aí no finalzinho dessa lição ele fala assim, traz assim: a contribuição de Fénelon para a doutrina espírita é muito significativa, principalmente quando o assunto é o Evangelho de Jesus. A revolução moral da qual ele nos fala em A Nova Era, que é um capítulo do Evangelho, é reveladora, inspiradora e estimulante. Aprendemos a não blasfemar contra a justiça e a sabedoria de Deus quando lemos: se fosse um homem de bem, teria morrido, que foi a palestra da Juliana, não é? Uma grande lição sobre a busca da felicidade real nos é dada em Os Tormentos Voluntários, que é o tema de hoje. Em A Lei do Amor, adquirimos a certeza de que sempre haverá no coração do homem a centelha desse fogo sagrado, por mais endurecido que seja. Ao ler o ódio, nos damos conta que a superioridade ante o agressor se dá justamente pela capacidade que temos de perdoá-lo por suas ofensas. Então, cada título, né, que eu falei está presente no Evangelho. O ódio, os tormentos voluntários, se fosse homem de bem teria morrido, lição de amor, a lei de amor. Então a gente tem uma dívida de gratidão a esse Espírito, né, pelo que ele trouxe e por assim, as coisas que ele vem fazendo, porque ninguém para de trabalhar, não é? Então, fala assim: por tudo isso e muitos mais, somos gratos pelo trabalho desse grande Espírito que continua trabalhando até os dias de hoje. Então, tem outras coisas que também a gente não vai se deter agora, mas que é muito enriquecedor assim, para a gente saber, não é, quem foi Fénelon, esse Espírito que trouxe essa mensagem sobre esclarecendo a gente os tormentos que a gente traz para a gente, não é? Então vamos lá. Após isso, após saber, né, mais ou menos, dar uma pincelada sobre esse espírito, a gente questiona: o que são tormentos voluntários? O que são tormentos? São aflições, não é? São dores, dificuldades que a gente passa. Voluntários é algo que a gente faz com o nosso bel prazer, pela nossa vontade, pelo nosso querer. Então, esses tormentos voluntários são ocasionados por nós, pela nossa vontade, pelo nosso querer, né, pelas nossas escolhas equivocadas, pela nossa invigilância, pela gente achar que o melhor que a gente pode fazer é isso, tá? Então, vamos ver o que Fénelon fala sobre isso. Então vamos lá, na folhinha, no item 23, isso. Todos têm a folhinha, né? Quem quiser acompanhar. Bom, o homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira, que forma o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais. Então vamos dar uma paradinha para a gente refletir, né, sobre isso. A gente
pensar aqui, né? Na gente aqui. A gente está sempre em busca de ser feliz, não é? A gente não... Quem é que pensa assim, eu vim buscar infelicidade? Não tem isso. A gente está sempre na busca da felicidade. Só que a felicidade, para mim, é diferente da felicidade da Heloísa, de repente, não é? Da Sandra, da Paulinha, do Germán, da nossa Neide, não é? Cada um tem um conceito de felicidade. Então, a felicidade, ela varia de pessoa para pessoa. A maneira como eu vejo felicidade é diferente do que Chico Xavier, não é? Definia o que era a felicidade, um espírito já bastante evoluído, não é? Então, a felicidade, ela varia de pessoa para pessoa. Dependendo das circunstâncias, ela aparece, né, com aspectos diferentes. Então, por exemplo, se a gente está doente, não é? A gente está doente. O que nos faria feliz? Ficar bom a nossa recuperação. Se a gente está desempregado, exemplos bem simples, não é? Se a gente está desempregado, o que confortaria o meu coração? Eu queria um emprego. Qualquer coisa, mas um emprego. E se a pessoa fosse solteira? Qual seria a felicidade dela, já que o interior dela era compartilhar a afetividade, né, o amor que ela está ali contido. Era encontrar alguém bom, não é? Uma pessoa boa, uma pessoa de valor, uma pessoa digna. Aqueles que estão nas ruas com frio, qual seria a felicidade deles? Um agasalho, né? Uma comida quentinha, não é? Então, para cada situação, a gente tem um grau, né, de felicidade. Claro que todos esses estão dentro do nosso caminhar, do nosso pensamento. Com certeza, se a gente encontrar alguém com frio na rua, a gente não vai ficar isolado, a gente não vai ficar cego diante da dor do outro. Mas eu não tenho agora um casaco para dar para essa pessoa. Mas eu posso fazer o quê? Uma prece, uma oração. Pedir a Jesus que Ele cubra com aquele manto, o manto de Jesus, e aqueça todos aqueles que estão nas ruas, não é? Então, não é desculpa você falar, não tenho nada para dar. Tem, a gente sempre tem. Tá? Então a felicidade tem muitas facetas, muitas faces. Depende do desejo, não é, das pessoas de ajudar e é o que eu falo, de dar a alegria para o outro. Porque às vezes a gente fala assim, eu queria ser tão feliz, mas não movi uma palha para ajudar na felicidade do outro. Eu queria ser tão calmo, mas não dá uma vírgula para ajudar o outro a se acalmar. Esse é o grande caminhar que Jesus veio trazer para a gente. Se eu quero alguma coisa de bom, eu tenho que fazer pelo outro. Não é no estalar de dedos. Eu quero. Não funciona dessa forma. A gente só vai crescer, a gente só vai evoluir quando a gente tiver esse olhar em relação ao outro que está do meu lado, ao outro que está na frente, não é? Mas aquele é muito difícil. Ótimo. Quanto mais difícil, não é? Nosso bônus é maior. A gente vê na evangelização, deve ter comido muito sal hoje. E nem comi. Mas tudo bem. A gente vê na evangelização, às vezes chega, né, as crianças, né, bem levadas. Aí a gente fala, poxa, aí Luiz Sérgio, né, que é o mentor, o diretor do trabalho da evangelização dos jovens, fala pra gente, vocês não pediram
Olha aí, então vamos cuidar, não é? É um desafio. E quando a gente vê a criança se modificando, já entrando aqui, já sentando, já conversando, não é uma vitória, gente? Não é? Isso é um prêmio, isso é felicidade. Mas o que a gente faz? A gente procura a felicidade como o Fenelon traz, nas coisas perecíveis, nas coisas materiais. Não é? Ninguém está julgando, a gente é assim, mas a gente está caminhando, não é? Então, tem pessoas que a felicidade, né, para elas, é o quê? É ter poder, não é? É ter o poder de mandar. A felicidade é cuidar eternamente da beleza, não é? É você, quando ele fala assim, a fortuna é um instrumento de felicidade para ela, somente, ele fala somente, não tem outra coisa. Tem pessoas que são assim, e a gente conhece muita gente assim, que a felicidade é aquilo, não é? Para essas pessoas, o que acontece? Se elas têm tudo isso, tudo é perfeito, está tudo bem. Deixa, eu não me incomodo com o outro, eu estou bem, não é? Estou feliz, então o outro não me interessa muito. Aí vem, né, alguma coisa para ele sair daquela zona de conforto, da acomodação e ver que tudo aquilo que ele tem foi tudo para onde? Por água abaixo. A fortuna, a beleza. É interessante, né, que essa coisa da beleza é passageira, é transitória. Quando a gente abre ali o celular no Instagram, tem ali a foto, o caminhar daqueles artistas, das atrizes, daqueles atores que foram os homens mais bonitos do planeta, Alain Delon, Cláudia Cardinale. Não é do tempo de vocês, não. Né? Então, que a gente vai vendo na infância, né, belos, bonitos, aí né, a Sofia Loren, toda aquela beleza que você fica, nossa, agora com o caminhar, 80, 70, 80, aí você olha, cadê a beleza? Né? E tem gente que só vive para aquilo, e é passageiro. Aí quando você olha para trás, esqueci de ajudar fulano que me pedia tanto, esqueci, puxa vida, perdeu a chance. Mas Deus dá outra oportunidade, aí você volta, não é, para consertar aquilo tudo. Então, Deus não coloca a felicidade na beleza, na fortuna, né, nessas coisas passageiras. Tudo isso aí é efêmero, é passageiro, é transitório. Tá? Por isso que Fenelon fala assim, ó, o homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente o que acontece? Lhe foge. Beleza não foge? Fortuna não foge se você não souber administrar, se você não fizer rodar, né? Se você não botar debaixo do colchão, né? Foge. Então, o tempo, a beleza, eles tomam outra feição. Então, tudo que é perecível, né, vai passando. Mas Sandra, eu tenho momentos de felicidade. Graças a Deus, não é? Momentos de felicidade. Todos nós temos. Imagina se a gente tivesse só momentos de tristezas, melancolia. Imagina. A gente ia suportar? Não é? Então, a gente tem esses momentos de felicidade, mas felicidade o quê? Relativa, não é absoluta. Não é? Porque a gente vive num mundo difícil. A Juliana trouxe bem a semana passada. O nosso mundo, qual é a categoria dele? Mundo de provas e expiações. Não é? Passando, ainda falta para mundo de transição, mundo de regeneração. Então aqui, a predominância de quê? De coisas difíceis, do mal, do egoísmo, da inveja. Não é? É forte ainda isso. Só a gente olhar para nós mesmos. Não é? Então,
O mundo, agora é assim, né? Um contrassenso, porque as pessoas que aqui habitam, nós somos imperfeitos, óbvio. Não é? Senão a gente não estaria aqui, estaria no mundo, nos mundos celestes, não é? A gente vai chegar lá. Então, nós somos espíritos imperfeitos. E a gente vê no planeta Terra uma evolução de coisas, um desenvolvimento da tecnologia, não é? De descobertas de doenças, de vacinas. Olha a inteligência do homem agindo. Mas, ao mesmo tempo, ele usa a guerra como recurso para resolver situação política, de poder, não é? De territórios e por aí vai. Por quê? Porque falta a parte moral. Quando você pensa no outro, quando você pensa assim, não vou fazer mal ao outro, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça contigo. Você não vai fazer guerra, você não vai fazer fofoca, você não vai ser maledicente, você não vai ser cruel, você não vai ser invejoso, não é? Mas nesse caso, a gente ainda tem um caminhar aí, que é mais difícil, né? Então, mas Deus, na sua infinita bondade, como eu falei anteriormente, nós temos nos nossos momentos de felicidade, não é? Bondoso como Deus é, misericordioso, então Ele dá as cotas de felicidade para cada um. E Kardec perguntou aos espíritos assim: como é que é a felicidade comum? Como é que é a felicidade para todo mundo? Como é que todo mundo tem essa cota de felicidade? É diferente para um, para outro? Aí os espíritos respondem: para você ter essa cota, essa felicidade relativa e um pouquinho mais, ele fala assim, você tem que ter a consciência tranquila. O que é consciência tranquila? É a gente chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar o quê? Ufa, dever cumprido. Fiz o meu trabalho. Fui fazer o trabalho de rua, deu tudo certo. Chego em casa, deito minha cabeça no travesseiro e falo, ai, graças a Deus, eu dei o meu melhor. Pode não ter sido perfeito, mas foi o melhor que eu pude dar. Isso é consciência tranquila. A segunda coisa que ele fala, né, a posse do necessário. O que a gente, para ser feliz, a gente precisa, sim, em relação às coisas materiais? A gente precisa comer, não é? Se vestir. Eu vou até mais uma casa, não é? Algo assim. A gente não precisa ter muita coisa. Como eu falo, né? A gente precisa ter 700 pares de sapato. Fica tudo ali, ó. Aí vai mofando, vai te perdendo, vai saindo aquela pele, né? Aquele corino, às vezes o couro já desgastado, né? Não precisa. Então a gente precisa mudar esse olhar, não é? Então, o que eu preciso realmente para viver? A gente precisa pensar nisso, né? Às vezes, quando a gente vai viajar, a gente leva um montão de roupa. Se for para um lugar frio, não é? Ah, não quero sentir frio. Aí leva um montão de roupa. A gente não usa metade daquilo, não é? Não usa. A gente vai ver que aquilo ali, e você guarda no baú até a próxima viagem. E aquilo ali fica com cheiro de naftalina. Não é? Um cheiro bem... não dá. Você não usa, vou guardar para outra viagem. Aí não vai a outra viagem, acontece, né, alguma coisa, engorda ou alguma outra, ou emagrece, vou emagrecer, entendeu? Não é? Então, a gente precisa se desapegar também das coisas. Ah, mas eu não quero. Isso aí foi minha mãe que deixou. Então, essa blusa, minha mãe que deixou, é dela, vai ficar lá. Se eu tenho lá a blusa da minha mãe, está lá. Eu olho para a blusa, vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar. Aí
Ainda estou no apego, não é? Mas ela ficaria feliz se eu passasse adiante. Então, eu vou trabalhar isso em mim, não é? Mas é o apego que a gente tem. Então, para a gente ser feliz, é consciência tranquila, não é? É a posse do necessário e é a gente acreditar na vida futura. É acreditar que tudo vai melhorar, mais na frente. Mas eu quero o melhor agora. Mas agora não é para melhorar. A gente tem que aprender ainda com as dificuldades. Então, vamos ter calma. Final da lição, Fenelon fala assim, a calma é a paz do coração. É calma. E nos momentos difíceis, que a gente tem calma? Não tem. Então a gente precisa ter o autocontrole, se conhecer. E aos pouquinhos se controlando, né? Eu confio. A espiritualidade está comigo. Meu anjo da guarda, a gente vai falando, meu anjo da guarda, meu mentor, Dr. Herman, Luiz Sérgio, Dr. Bezerra, e vai pedindo para todo mundo. Não é assim? Não é? E eles estão conosco. A gente tem que confiar, tem que respirar fundo e... Ai, toma conta, Jesus, vamos que vamos. Né? Quando a gente fala, né, da posse do necessário, a gente fala também, né, da compra. Geralmente, as pessoas têm celular, não é? Eu vou falar, a maioria tem celular. Só que, de repente, a gente olha o celular e fala assim, tá antigo o celular, tá velho. A gente não sabe nem mexer direito naquele modelo, né? Tá ali e a gente não tem como, não sabe. Pede para o filho, pede para, não é, para os jovens, eles sabem tudo. Até para os bebês, de repente, eles já, né, já sabem. A gente passa na loja e vê assim 24 vezes, 24 prestações, celular novinho. Aí o coração... Vou comprar. Vou pagar em 24 vezes. Aí a gente vai pagando. Chega um momento que a gente vai ficando o quê? Apertado, né? Porque são muitas coisas na nossa vida. Aparecem coisas que a gente fala, eu não estava contando com isso. Não é? Os imprevistos. Aí, o que acontece? Você começa a ficar angustiada, aflita. Então, esse tipo de situação é uma felicidade ou é um tormento voluntário? Não é felicidade, gente. Não é? Estou falando dessa maneira, tá, gente? Que você fica apertada e depois você não tem como pagar. Se você tem como pagar, ok. Não é? Mas você vai se apertando e as coisas ficam assim difíceis. Então... a gente tem que pensar o que a gente está trazendo para a nossa vida. É felicidade ou é tormento? Não é? Hoje, agora eu vou voltar lá do começo da palestra. Ontem, quando eu peguei o carro, não tinha tanta gasolina. Aí eu falei assim, amanhã de manhã, eu vou e boto gasolina para ir para a casa do caminho. Aí, tá bom, de manhã não saí, né? Porque tive lá previsto em casa. Aí peguei, almocei e vim. Quando eu passei pelo posto, o posto estava fechado. Aí eu tive que ir mais na frente para botar gasolina. Aí o que aconteceu? O posto estava cheio, lotado. E eu vendo a hora, né, para vir a palestra. Aí eu buzinei o rapaz vir botar a gasolina, tá bom. Aí saí do posto, fiz o contorno, já fiquei aflita. Saí do posto, fiz o contorno, peguei a Salvador Allende, trânsito engarrafado por causa da Bienal. Eu não saí tão tarde, não é? Porque eu sou estressada. Mas olha que horas que eu cheguei aqui. Então, foi culpa de quem? Minha. Foi um tormento que eu criei para mim. Por que eu não botei gasolina na véspera? Não é? Então, essas coisas a gente tem que estar, atento. Para não ficar aflita,
não é? Imagina, chegar atrasada, né, na palestra. Pode acontecer, não é? Mas a gente tem que estar atento a essas coisas. Sexta-feira é o dia da palestra, né? Geralmente eu não trabalho na sexta-feira, por causa daqui mesmo, né? É responsabilidade, né? Então, vamos lá. Então, a fé no futuro é outro ponto importante, não é? E a gente tem que saber sempre que lá na frente a gente vai encontrar algo melhor. E se a gente olhar para trás, a gente vê assim, como é que eu já modifiquei? Como é que eu já estou melhor? Não é possível que a gente não olhe e não fale isso. Que a gente pelo menos não fala, mas, poxa, eu estou melhor. Graças a Deus. Eu já não boto o pé na frente para os outros caírem. Não é? O meu olhar já... Quando aquele pensamento de julgar o outro vem, eu já falei, epa, não quero julgar. Então, a gente já está, né, já está melhor, tá? Aí, continuando. Então, Fenelon traz que a felicidade não está nos prazeres materiais que são perecíveis. Em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Então, é mais ou menos isso que a gente falou, não é? Nas coisas materiais que a gente busca a nossa felicidade. E o que seriam os prazeres da alma? O que seria isso? O que alimenta a gente? É comprar várias bolsas, sapatos? A gente fica feliz, né? Mas não é isso que vai alimentar o espírito. É a bondade, é fazer o bem, é você ter paciência, é você emprestar teu ouvido para o outro. Ó, pode falar, filho, pode falar. Mesmo sem paciência, você não tem paciência, você está com pressa. Ali é a caridade que você está exercendo, não é? Então, isso tudo são os prazeres a coragem. A coragem de você falar assim, poxa, Jesus, me usa como instrumento dos teus ensinamentos. É coragem, é ser útil. Então, muitas vezes eu falo aqui, que a gente não ter medo quando a gente é chamado para alguma coisa, para alguma tarefa de Jesus. A gente não tenha receio. Mas eu não sei o que falar, eu não sei nem fazer uma prece, eu não sei... Sabe? Às vezes a gente fala isso com os pequenos, com os com os jovens, fazer a prece final. Não vou fazer, tenho vergonha. É agradecer. Só agradecer. Agradecer de estar vivo não é uma bênção? Então, não é? Então não tenhamos medo. Vamos em frente. Tá? Vamos fortalecer a nossa coragem, nossa vontade de crescer, de vencer, da gente ficar forte, de enfrentar as vicissitudes quando vem aquelas... que a gente, não é? Fica meio... A gente fala assim, não, eu tenho coragem, eu tenho espiritualidade, e vamos que vamos. Confiemos, tá? Então a gente foca muito na felicidade material. Aí o que acontece? Aí vem as dores, não é? Vem o sofrimento. Eu não estou alimentando o que nós somos de espíritos imortais. Mas eu não sei o que é isso, eu não sou espírito, nós somos espíritos imortais. Não somos esse corpo, né? Nós estamos com esse corpo. Mas a nossa trajetória aí é eterna, não é? A gente precisa estar ciente disso. Então, quando a gente foca muito na felicidade material, a gente sofre, a gente fica melindrado por coisas pequenas,
Se a gente já vem com débitos do passado, e muitos a gente já está ainda fazendo aqui, em causas atuais, né, das aflições. Então imagina, a gente ainda quer trazer mais tormentos para a gente? Não é? É muita coisa. Então vamos pensar nisso. Não adianta botar debaixo do tapete, não. Porque a gente vai ter que levantar o tapete, vai ter que varrer, vai ter que aspirar, vai ter que limpar aquilo tudo. Tá? Ai, Sandra, aí botei assim, ai, Sandra, mas eu não posso ficar feliz porque eu consegui comprar a minha casa, o meu carro. Deve, claro. Claro que deve ficar feliz. Né? É uma conquista. Ninguém está falando aqui que a gente não deve ter coisas materiais. Não é isso. Se não fosse para a gente ter, elas não fariam parte desse mundo, não é? Desse planeta. Né? Eu tenho condições de viajar? Vou viajar. Agora, o que não pode, pode. Olha, o que não deve, o que a gente não deve fazer é o seguinte. A gente tem aula sábado, vou puxar a sardinha para o meu trabalho, tá? Eu estou falando muito de sábado. Sábado tem aula de evangelização para as crianças. Temos 4 sábados no mês. 3 sábados eu vou viajar. Um sábado eu venho para dar aula do Evangelho. Eu me comprometi com a espiritualidade que eu ia dar aula para os jovens. E quando chegar aqui, aí pronto, aí o negócio, não é? Depois a gente reclama, estou com isso, estou assim, estou assado. E a tua responsabilidade? Diante do trabalho de Jesus. É muito sério isso. Não é? Por isso, quando a gente vem aqui falar sobre o Evangelho, a gente fica pisando em ovos, porque é responsabilidade, né? Não é só aqui, em qualquer trabalho que a gente faça, não é só. Não é na palestra, no estudo, é em tudo. Eu acho que é na nossa vida mesmo. Né? De agir sempre no bem, sempre com ética. Não importa que o outro não faça. Né? Geralmente, quando eu dou carona para determinada pessoa, ela chupa a bala e joga o papel na rua, na estrada. Aquilo, eu fico tão estressada que eu falo, meu Deus, mas é um papelzinho, uma coisa pouca, boba. É uma coisa boba, não. É muito. Porque você tem que ter consciência que isso não é o correto. A gente fala tanto para as pessoas fazerem o certo e a gente dá um mau exemplo, não é? Não pode, não temos mais tempo para isso. O tempo urge. Tá? Então, quando a gente cuidar mais dessa parte da felicidade, que não é material, né? Felicidade do espírito, a gente não vai pensar mais nisso, não vai mais trazer esses tormentos para a nossa vida. Tá? Continuando. Existem tormentos maiores que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não. Porquanto, para o invejoso e o ciumento, não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem, causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme, nossa mãe, da qual são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente, sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a existência. Então, o que Fenelon está trazendo? 2 tormentos voluntários seríssimos, não é? A inveja e o ciúme. Aquele que é invejoso e ciumento, ele bota a cabeça no travesseiro e dorme? Não. O que ele fala aqui? A insônia, não é isso? Ele fala da falta do repouso, da ansiedade. Né? Por quê? Ele quer o que os outros têm. Ele não se satisfaz com o que ele tem, o invejoso. Ele está sempre olhando o que o outro tem, embora ele até tenha, ele seja muito mais feliz, mas ele quer o do outro, porque ele traz essa imperfeição moral, não é? Então,
Ele quer sempre o que o outro é. Ele quer a chefia, ele quer o lugar do outro. Então, isso aí pra gente é como se aquele sininho, não é? Quando a gente começar a inclinar para essas coisas, poxa, meu vizinho tem, mas eu não tenho. Meu vizinho comprou um carro mais novo que o meu. Toca a sinetinha para a gente lembrar. O invejoso, ele não dorme, ele tem insônia. Ele fala aqui, ó, vertigens. O sucesso dos seus rivais dá-lhes vertigem. Imagina você viver assim. É muito triste. Né? Me lembrou bem essa coisa de você não descansar do invejoso, do ciumento, daquelas... Posso falar isso que é da minha família, né? Na minha família tem até faleceu já, uns tios, que eles moravam, né, perto da minha mãe. Então a casinha deles dava para ver todas as casinhas da vizinhança. Então, o que eles faziam? Eles não dormiam. Eles ficavam atrás do muro, do portão, para ver quem é que chegava tarde, né? Quem é que... É sério. Quem é que chegava qual pessoa que está chegando, com quem. Olha só, gente. Eles não dormiam. Mas dormiam porque estavam fazendo isso? Por tudo, não é? Dormiam por essa característica que eles traziam. Eles queriam saber de tudo, para depois a coisa, não é? Então aí, mais ou menos que a gente encaixa aqui nessa lição. Antigamente as pessoas botavam as cadeiras na porta das casas, não era? Hoje em dia a gente não vê mais isso, até por conta da violência. Né? Uns colocavam porque conversavam bastante com os vizinhos, era bom. Eu era desse tempo, eu não ficava nas portas não, mas... E então existia esse tipo de pessoas que faziam isso. Não é? Se preocupavam com a vida do outro. E tem gente que se preocupa até hoje. Né? O convívio, isso aí, Neide, era o convívio social. Então, a gente pode pensar assim, né? Que ele fala, a inveja e o ciúme são tormentos que a gente tem que lutar para não ter, tá? A lição não é da página, não. Fala assim, deixa eu ver aqui, porque eu falei demais e perdi, né, o que... Bom, as pessoas que fazem isso, que se preocupam muito com os outros, que têm inveja, que têm o ciúme e por aí vai, elas se esquecem de valorizar, não é isso? O que elas têm, o que ela tem, o que ela já conquistou, né? De valor material, de valor moral. Às vezes o trabalho dela é muito melhor que do outro, mas ela não consegue o quê? Enxergar. Né? Continuando aqui, não é os invejosos, na folhinha, não são os invejosos, não é a eles que se destinam estas palavras. Quer dizer, não são os invejosos, aos ciumentos, que a gente vai falar assim, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm a sua compensação do céu. Para aquele que é ciumento, para aquele que é invejoso, se a gente pensar bem, a aflição que ele tem é uma aflição o quê? Egoísta. Não é? A aflição de que ele quer alguma coisa do outro. Agora, a aflição daquele, como a lição fala, né? Que se preocupa com o outro, aquele que vem, que passa pelas dificuldades, pela aflição, pelo sofrimento, com resignação. Quando a gente fala resignação, não é ficar no estado de inércia, vou esperar as coisas mudarem, aí fica naquele... Não, é se movimentar para aquilo mudar. Não é? E quando quando Jesus vê que a gente está se movimentando, que a gente quer acertar, que a gente se esforça para ter algo melhor, ser melhor, tudo conspira a favor, tudo.
Se a gente perceber, né, quantas pessoas já passaram aqui pela Casa do Caminho, que já entraram aqui tristes, já entraram, né, com uma dificuldade, e conforme o tempo, elas saíram diferentes. A gente mesmo, a gente quando entra aqui, né, a gente entra, às vezes não está bem, não passou um dia bem, passou um dia difícil. O que acontece? Sai daqui já diferente. Não é? Olha o trabalho da espiritualidade em cima da gente. Por isso que a gente tem que fazer esforço para estar aqui. A gente tem que se esforçar. Não é? Ah, mas hoje eu estou cansada. Às vezes a gente está cansada mesmo de trabalhar, né? Como eu falo, trabalhar do corpo, trabalho do corpo, está cansado. Mas façamos um esforço para a gente receber, né? Tudo isso que está aí, para a gente caminhar, para a gente acertar. Tá? Então, esse tipo de aflição, que é a aflição dos bem-aventurados que serão consolados, a literatura espírita fala assim: são aflições da nossa trajetória evolutiva. As aflições que a gente passa estão na nossa bagagem. E a gente vai saber como é que a gente vai administrar. É diferente da aflição daquele que é ciumento, orgulhoso, vaidoso. Tá? Continuando a folhinha. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si, ao invés de olhar para cima, verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades irreais. E a calma em meio às desgraças da vida não é uma felicidade? Então, olha que interessante, né? Aquele que passa pelos tormentos, né, de forma sem invejar o outro, né, sabendo que tudo está no lugar certo, não tem nada fora do lugar. Cada um tem, né, o que merece. O dia eu falei assim para uma senhora, ela estava reclamando do marido, aí eu falei assim: não, mas a gente tem, se ele está com a senhora, é porque algum motivo tem. Aí foi, né, mais ou menos, não, mas eu não mereço ele não. Aí eu fiquei quietinha, né, porque ia falar o quê, não é? Então, a gente tem que ter esse olhar, os momentos de aflição, que a gente consiga passar com coragem, não é? Com calma. É difícil, ninguém está falando que é fácil. Não é. A gente sente na pele, não é? E a gente se sente às vezes que está assim sozinho. A gente sente que está sozinho, mas não tenhamos esse sentimento, né? A espiritualidade está ali. Vocês não sei se já ouviram falar, isso a gente vê muito na evangelização. Quando a gente entra aqui no sábado, subindo a rampa, a espiritualidade está assim, ó, batendo palma, porque a gente está chegando na casa, não é? Para ouvir, para trabalhar. Então, vamos arregaçar os nossos braços e ir em frente, tá bom? Vamos finalizar. Tem ainda um minuto, eu vou contar uma história rápida, né? De uma historinha de uma senhora que ela estava na rua e ela viu um homem empurrando uma carroça. E ela olhou para ele e falou assim: puxa, o senhor é infeliz, porque o senhor está levando esse peso, né? Esse peso todo. Aí ele falou assim: minha senhora, eu não sou infeliz não, eu sou muito feliz, porque eu tenho saúde para carregar a carroça. E outra coisa, quando eu passo com a minha carroça, eu cumprimento, e as pessoas me cumprimentam com um sorriso de orelha a orelha. É triste quando eu vejo, né, passo pelas pessoas, as pessoas não dão um sorriso. Então, olha o olhar desse senhor diante de uma, não é uma dificuldade, mas ele encara de outra forma, tem um outro olhar.
que a gente tenha esse olhar também, tá? De alegria, de coragem e de muito amor por aqueles que chegam até nós pedindo ajuda, não é? Mesmo que não peça, mas a gente tem a sensibilidade de perceber que a gente precisa de ajuda e a gente pode favorecer isso a muita gente, tá? Obrigado pela atenção e pelo carinho. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 168, entre o berço e o túmulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Está de Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passar breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retém será no fruto inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Tem que apagar a luz. Deus, Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de todos os bons espíritos e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Paulo aos Coríntios,
não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Neste versículo, o apóstolo Paulo declarou que toda a força para vencer nesse mundo vem do homem interior, pois é ele que, quando estamos ligados em Deus, se renova todos os dias. Isso significa que a alegria, a disposição e a coragem necessária vem do Senhor. E esse versículo ressalta como as coisas materiais são transitórias, enquanto os ideais e o espírito são eternos, esclarecendo que as coisas que se veem são as coisas que podemos observar no mundo físico, como a nossa situação atual, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Tudo isso são coisas temporárias que podem ser dolorosas e podem nos deixar abalados. E as coisas que não se veem são as coisas que não podemos ver com os olhos físicos, mas que podemos acreditar e sentir no coração. São as promessas de Deus e o amor eterno, a recompensa celestial. E por que é importante focar nas coisas invisíveis e eternas? Porque são elas as que realmente importam, as que são duradouras e as que podem nos dar esperanças e força para enfrentar os desafios da vida. E Emmanuel inicia esta lição sob o título de Entre o berço ao túmulo. Isso significa que nascer e morrer faz parte, é necessário para a nossa evolução. Ou seja, do útero ao túmulo, vivemos numa escola. Por isso, o que chamamos de problemas, na verdade, são apenas lições. Não perdemos coisa alguma. Aquele que morre apenas está adiantado em relação a nós, porque todos vão à mesma direção. E não nos esqueçamos que o melhor dele, o amor continua vivo em nosso coração, porque não existe a morte, é apenas uma mudança. E Emmanuel, baseado nesse versículo, nos alerta dizendo que não nos apeguemos demasiadamente à carne transitória. Devemos ter em mente que os sucessos, as posses, bem como os insucessos e as perdas, são temporários no plano terreno. E Emmanuel continua nos alertando que o dinheiro que agora nos serve passará depois a mãos diferentes das nossas, nos lembrando que tudo neste mundo passa, nada é para sempre, tudo se renova todos os dias, tanto na vida adulta, com as suas responsabilidades, e a velhice, com os seus desgastes no corpo físico, nos tira o viço e a disposição. Porém, nossa essência espiritual permanece. Os bens materiais são indispensáveis, sim, para a nossa manutenção física, bem como manter aprendizados e aperfeiçoamentos enquanto aqui vivemos. Entretanto, precisamos compreender que, embora o corpo material tenha que voltar ao pó, o espírito permanece vivo, levando consigo
tudo quanto aprendeu no decorrer deste período. Daí a necessidade de valorizar a oportunidade de aprendizado e as experiências enriquecedoras que adquirimos neste percurso, porque estas ficarão em nós, espíritos imortais. E Emmanuel finaliza esta lição deixando uma excelente reflexão, dizendo assim: não te apegues, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Sendo assim, fiquemos firmes e saibamos, antes de tudo, usar a prece, rogando a Deus nos auxilie e nos dê discernimento para aceitar e aproveitar e compreender tudo, a fim de que a dor, onde surja, nos possa inspirar uma visão mais ampla da vida. Deste modo, conseguirás forças para seguir sempre em frente, a caminho da vida maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. É com nossos corações, os nossos sentimentos felizes de termos participado dessa aula com tanto carinho, com tanto amor, trazendo os ensinamentos de Jesus que calam fundo ao coração e à mente de cada um de nós. E assim, Jesus, queremos te dizer assim: obrigada. E muito obrigada pelo seu sacrifício quando tu estivestes aqui na terra, por cada um de nós. Te agradecemos, Mestre, por todo esse carinho, por toda a proteção e amparo durante a nossa reunião de estudo, mas não só durante a nossa reunião de estudo, por todo o tempo. Nós temos a vossa proteção na nossa casa, a casa que nos acolhe, que nos abriga, que nos dá conforto, carinho, que nos dá o colo, o aconchego do Dr. Herman, do Dr. Bezerra de Menezes e de toda a espiritualidade maior que se encontram na nossa casa, que fazem parte desse trabalho em conjunto com Maria de Nazaré, com Sheila, com Luiz Sérgio, com todos os nossos amigos espirituais que trabalham incansavelmente pelo progresso de cada um de nós. Que possamos ser gratos a Deus, nosso Pai, que quer sempre o melhor para cada um de nós. E nós te pedimos ainda, Senhor Jesus, ser com cada um aqui presente. Acalenta o coração e a mente angustiados de cada um, saindo daqui com a certeza que nós não estamos sozinhos. Nós temos a Ti, Mestre Jesus, a nos guiar. E dizemos assim a todos os bons amigos que aqui estão, que possa ser o leme de todos que aqui venham, de todos os que já estiveram aqui, mas que os seus pensamentos continuam na nossa casa. Pois assim como o Dr. Herman disse, a partir do momento que nós façamos parte dessa casa, o nosso nome está no livro da espiritualidade, como participantes e trabalhadores da nossa casa.
Te agradecemos, Mestre Jesus, e te pedimos por aqueles que aqui não poderão estar, mas que o Senhor seja o condutor dessas nossas ovelhas tão carentes de Ti, Senhor Jesus, que somos todos. E que seja em Teu nome, Senhor, em nome de Maria de Nazaré, nossa amada Mãe, em nome de toda a espiritualidade, dirigentes da nossa Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a permissão de dar por encerrado, de nossa parte, o estudo da reunião da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. E agora nós vamos aos nossos avisos. Nós temos, não é nenhum aviso, gente, é uma convocação, porque, e é um convite, é tudo junto, porque nós temos uma festa, aí esperando por nós, no dia 13, a partir das 13 horas da tarde, nada a ver com o número, tá? É só um número, mas é um número bonito, onde nós vamos estar juntos, reunidos, confraternizando e contribuindo para a manutenção da nossa casa. Que afinal de contas, aqui nós viemos e no calor nós temos o nosso ventilador, o nosso ar-condicionado, nós temos a nossa luz e tudo isso tem um custo. E nós temos que trabalhar de alguma forma para ajudar na nossa manutenção da casa. E, como toda festa, precisa de colaboradores. Não precisa ser muito. O que o coração e o bolso de cada um puder dar, será bem-vindo. Um pouquinho que vier será muito bem-vindo, porque assim como Jesus multiplicou os pães, também vai multiplicar a doação de cada um. Então, nós temos os pratos típicos, onde as pessoas se predispõem a dar, e quem não puder dar um prato típico também pode contribuir com qualquer quantia. Não tem valor estipulado, é com o que a pessoa puder dar. E também nós necessitamos de mão de obra para o dia da festa, que afinal de contas, nós não somos ainda um restaurante de 5 estrelas, Nós ainda não temos o nosso Masterchef. Então, a nossa mão de obra é muito importante para ajudar a servir as comidas, para ficar nas barraquinhas, para vender vender os tickets. Temos muito trabalho, e ajudar a tomar conta da garotada, porque a garotada ficou eufórica nesse dia, Querem brincar, querem se divertir, e a brincadeira de todos eles e de nós também depende de cada um de nós. Quadrilha, Pois é, tem quadrilha. Tem quadrilha. Eu ensaio o ano inteiro. E que a gente possa vir, se divertir, comer comidinha gostosa, aquela que a gente espera o ano inteiro. Nesse dia não tem problema, que não vai fazer mal, não vai engordar. Esse dia a gente está dispensado de conseguir algumas graminhas a mais, tá bom? Então nós esperamos todos. Faça o convite. Convide os vizinhos, os amigos, os parentes. Vamos lá passar uma tarde lá na festa junina da Casa do Caminho. Hoje é festa. Que é para as pessoas não pensarem que vai vir aqui, que vai ter coisa, que vai ter reza, vai ter oração, vai não sei o quê. Não, a espiritualidade vai estar acolhendo e orando por todos nós. E os convidados irão se divertir e comer bastante. Tá bom? Que Deus proteja a todos, uma boa tarde a todos, em nome de Deus, em nome de Jesus, que possamos ir para os nossos lares,
amparado pelo Mestre Jesus. Graças a Deus, que assim seja.